Diogo, primeiramente gostaríamos de agradecer nós da comissão do Congresso por você ter aceito o convite de fazer parte desse evento tão importante, com um tema também muito importante para todos. Espero que seja muito proveitoso, né, para todo mundo. E é isso. Eu que agradeço e é uma honra poder estar participando, tá? Então, eu também gostaria, tá, de parabenizar a comissão organizadora, o corpo docente e o corpo discente, tá, do 17º Congresso Internacional. Olha só que luxo, hein? De odontologia, a única faculdade que faz um congresso a nível internacional. Então, é uma honra para nós participar aqui. Parabenizo os alunos que participaram na ação desse evento, aos coordenadores oficiais, professora Alípio, que com maestria conduziram toda essa organização para um evento tão enriquecedor para o odontologia. Então, eu não vou dos alunos todos, que eu tenho e esquecer de alguém, mas eu quero que cada um receba, assim, da minha parte, profunda gratidão, carinho muito grande, evento tão enriquecedor que vocês estão fazendo, tá bom? Também queria agradecer a vocês pelo convite, pela credibilidade e pela oportunidade de poder estar participando, tá bom? Então, Uma o honra, tema proposto... professora. Muito obrigada, viu? Imagina, eu que Vamos agradeço. começar. Tá ok. Então, o tema proposto é e ou implantes como suporte. Eu gostaria que vocês prestassem assim bastante atenção, porque vários conceitos que nós daremos nessa palestra servirá para enriquecer o planejamento do trabalho de vocês no consultório, né? Em que vocês às vezes têm tanta dúvida, né, do que planejar, o que poder oferecer aos pacientes de vocês. Então, espero que vocês possam aproveitar e que eu possa estar contribuindo vocês no consultório, tá ok? Então, a osseointegração, conceituada por Brannemark como uma união estrutural e biológica entre o tecido ósseo e o implante propriamente dito, não necessita mais nenhuma comprovação, nem experimental e nem clínica, para ser aceita como uma alternativa terapêutica segura dentro da odontologia. No entanto, no histórico da osseointegração, o sucesso e o insucesso estavam diretamente relacionados à qualidade e à quantidade de tecido ósseo. Os autores costumavam até dizer que o osso deveria ser quantitativamente suficiente e qualitativamente sadio para que a osseointegração tivesse êxito. E o primeiro protocolo protético de caráter científico foi, sem dúvida nenhuma, o protocolo do professor Brannemark, que se caracterizava por ter 6 implantes instalados na região anterior e inferior de mandíbula, ou seja, nós iríamos colocar uma prótese fixa, parafusada, com extensão distal bilateral em cantilever. Existem 2 características muito importantes e peculiares nesse protocolo. O paciente na maxila era totalmente edêntulo. Então, na maxila, ele iria ser reabilitado com uma prótese total mucossuportada convencional. Portanto, qual seria o critério de oclusão estabelecido para esse protocolo?
seria uma oclusão balanceada bilateral. O que significa isso? Que na máxima intercuspidação, o paciente teria que ter um ponto de contato em cada dente, ou seja, no movimento cêntrico de fechamento. Ao colocar um papel carbono, né, interarticular, nós deveríamos registrar um ponto de contato em cada dente no fechamento máximo da mandíbula. Quando o paciente fizesse movimentos excêntricos de lateralidade, teria que tocar pelo menos um ponto de contato no lado de trabalho e um ponto de contato no lado de balanceio. Relembrando que o lado de trabalho é o lado para o qual a mandíbula se movimenta. Então, se um paciente faz lateralidade direita, o lado direito é o lado de trabalho. O lado oposto é chamado lado de contralateral, não trabalho ou balanceio. Então, nesse protocolo, tinha lado de balanceio. E na protrusiva, nós tínhamos que ter um ponto de contato anterior e um posterior de cada lado, para que esse equilíbrio oclusal dissipasse a carga da mastigação de uma maneira mais benéfica aos elementos suporte. Outra característica desse protocolo era a inexistência de um perfil de emergência. Ao contrário disso, a barra metálica, ela deveria ficar distante do tecido fibromucoso, facilitando a higienização do paciente para que não houvesse acúmulo de biofilme, placa ou tártaro, garantindo uma longevidade a esses implantes. Porém, durante muitos anos, limites anatômicos, como, por exemplo, na maxila, um seio maxilar hiperpneumatizado, ou na mandíbula, o canal alveolar superficializado, durante muitos anos determinaram o desenho das barras que eram colocadas sobre os implantes. Então, muitas vezes barras com extensão distal em cantilever deram origem às próteses removíveis sobre os implantes, como vocês estão vendo nesse caso. Uma paciente que tinha um seio maxilar hiperpneumatizado, dificultando a instalação, lembrem-se que eu estou falando de histórico da implantodontia, então, na dificuldade de se colocar implantes na região posterior, devido a limitações anatômicas, surgiram as overdentures ou sobre superior de maxila, sobre os quais foi parafusada uma barra. Esta barra, no segmento anterior, onde eu estou pontuando aqui para vocês, ela tem uma barra que ela se caracteriza por ser retilínea, paralela ao plano bipupilar do paciente, ou seja, reta, e perpendicular ao plano sagital. Sobre essa barra é colocado um elemento retentivo chamado de clipe. O clipe, ele age por rotação, ou seja, quando lá em posterior a prótese ela sofrer um movimento de báscula póstero-anterior, né? Porque ela está sujeita às forças da mastigação. Então, em posterior, vocês veem que a prótese é muco-suportada. Toda prótese muco-suportada tem como via de participação da transmissão da carga da mastigação a fibromucosa que reveste o reborde edêntulo. E a fibromucosa, por sua vez, ela tem resiliência. Então, por ser resiliente em posterior, toda vez que o paciente faz um movimento de mastigação em que ele aperta os dentes, a prótese tende a
sofrer uma intrusão em posterior e uma báscula no sentido póstero-anterior, ou seja, essa prótese ela vai intruir contra os tecidos fibromucosos em posterior e tentar fazer uma báscula no sentido póstero-anterior. Colocando um clipe, ele irá funcionar como retentor indireto desse movimento que a prótese faz. E na porção distal bilateral, onde eu estou pontuando agora aqui para vocês, nós temos 2 attachments. Esses attachments agem por transrotação, ou seja, enquanto o clipe simplesmente gira no sentido póstero-anterior, esses attachments giram em torno do seu próprio eixo, num sentido de transrotação. Então, esses elementos retentivos irão o quê? Impor uma força de retenção a essa prótese, impedindo o deslocamento no sentido contrário ao eixo de inserção. Portanto, essas overdentures, quando comparadas a uma prótese total convencional, elas têm uma retenção sensivelmente superior à prótese mucosuportada. Além disso, essas próteses totais, elas podem ser feitas sem o recobrimento do palato, porque nós não precisamos dos fenômenos de adesão e coesão como retentores ativos nesse processo de retenção da prótese, porque nós temos dispositivos adicionais que favorecem a retenção. Então, esse exemplo, né, desta overdenture corresponde à classe 3 de Clipper. Assim como nós temos a classificação de Kennedy, né, para as próteses removíveis dentosuportadas, nas próteses implanto suportada, nós temos a classificação porque nós temos uma barra bipartida, ela não é única. E por que foi confeccionado esse desenho? Porque na tomografia, na panorâmica, na ressonância, nós vemos impossibilidade de colocar os implantes na região de pré-maxila, tá? Porque é uma região com osso muito pobre. Então, foi feito um desenho que é uma variável da classe 3 de Spiekermann, que se caracteriza por ser uma overdenture implanto retida e implanto suportada. Ou seja, neste desenho, a fibromucosa não participa como via de transmissão da carga. A carga da mastigação será diretamente extensões distais, nós vamos colocar clip. Se vocês observarem na parte interna da prótese, nós temos a maior número de... alguém me responde se vocês estão me ouvindo normal? Tudo ok. Tá Sim, normal. professora. Tá normal. Ok.
Obrigada. Foi só uma mensagem aqui do Zoom, então. Então, à medida que a osseointegração foi evoluindo e o número maior de dentistas se tornou adepto, a ousadia dos profissionais também foi aumentando, porque aumentava-se o quê? A credibilidade na osseointegração. Então, aquele protocolo que fora inicialmente planejado para ser monomaxilar, passou a ser confeccionado tanto na maxila quanto na mandíbula. Desoclusão pelo canino. O canino iria tocar, desocluindo os dentes posteriores do canino do mesmo lado, ou seja, no lado de trabalho toca apenas o canino, desocluindo os dentes posteriores, e do lado oposto, o lado de balanceio, desoclusão total dos dentes posteriores. O outro grupo de autores, ao invés de preconizar a guia de desoclusão apenas pelo canino, sugere que tenha uma oclusão total de grupo anterior, ou seja, no movimento de lateralidade, ao invés de tocar só o canino, tocaria central, lateral e canino, ou seja, o grupo de dentes anteriores iria ser responsável pela desoclusão dos posteriores. Não importa se seja guia canina ou total de grupo anterior, todos os autores em consenso afirmam que deve haver proteção mútua, o que significa dentes anteriores desocluindo os posteriores nos movimentos excêntricos e ausência de toques de dentes em balanceio. Isso não vale apenas para protocolo bimaxilar, mas qualquer reabilitação que nós fazemos com prótese fixa, ele foi, ao longo do tempo, trazendo muitos fatores de risco biomecânico. Então, a literatura aponta uma série de falhas, né? Como afrouxamento de parafuso, fraturas no cantilever, falhas na osseointegração, e alguns artigos ou evidências clínicas também colheram o dissabor de ter muitos implantes que foram perdidos, né? Então, a problemática biomecânica foi maximizada ainda mais quando a implantodontia passou a reabilitar o paciente com perdas dentárias unitárias ou parciais. O problema começou a aumentar. Então, limitações anatômicas, como, por exemplo, uma concavidade vestibular, né? Onde o paciente tinha um tratamento endodôntico que teve insucesso, que teve uma fístula, um cisto que levou à perda óssea, ou fenestrações ósseas, ou sequelas de exodontia. Não importa a causa, na presença de um osso pobre em espessura, tá? Quando for colocar o implante, o que os cirurgiões buscavam? Eles buscavam uma ancoragem óssea, porque até então, dentro desse padrão histórico que eu estou tentando passar para vocês, havia um paradigma na implantodontia que se preconizava por colocar implante aonde tinha osso. Hoje, felizmente, a gente pode colocar enxerto ósseo onde queremos que os implantes fiquem, tá? E a nossa filosofia hoje é começar. Então, essas limitações anatômicas causavam inclinações indesejáveis, posições
incorretas do implante. Isso motivou com que as empresas fabricantes de implante passassem a desenvolver novos tipos de componentes. Desta forma, este pilar que vocês estão vendo é um pilar angulado, que ele é próprio, indicado para a prótese cimentada. Então, vejam que nesse histórico, primeiro era um protocolo monomaxilar, depois um protocolo bimaxilar, as overdentures, e agora, então, surgiram as próteses cimentadas. As primeiras próteses cimentadas, elas surgiram no intuito de tentar minimizar a problemática causada por implantes que estavam com má posição. Então, as empresas começaram a produzir os pilares angulados. No entanto, a robustez desses componentes, esse excesso de volume na cervical, aliado a um biótipo periodontal de um tecido fino, trazia muita discrepância estética, porque os pacientes, eles olhavam no espelho e viam aquela margem cervical acinzentada, por translucidez da gengiva, eles viam aquela sombra metálica. Então, ainda era um planejamento bastante frustro do ponto de vista estético. E essa problemática passou a ser maior ainda quando se tentava fazer prótese cimentada para implantes múltiplos. Vocês todos sabem que um dos principais requisitos, né, de uma prótese cimentada para ela ter longevidade é que nós cimentada tenha passividade de assentamento, que haja paralelismo entre as paredes. Então, observem nessas fotos aqui, ó, oclusais, e uma foto frontal mostrando essa divergência, um disparate protético devido ao quê? Ou curva de aprendizado, ou falta de planejamento, ou falta de elementos, de componentes que satisfizessem até então as propriedades biomecânicas essenciais para o sucesso terapêutico. Então, na falta de passividade de assentamento e de paralelismo, quem acabava contornando essa problemática era o agente cimentante. E nós sabemos que o cimento deve ser visto como um elemento coadjuvante no processo de cimentação das próteses, e não para preencher áreas de desassentamento, tá? De qualquer forma, começaram a aparecer também as próteses cimentadas dentogengivais, que se caracterizam, segundo Kalmisch, né, por estar devolvendo tanto a parte da coroa quanto a parte da estética vermelha, ou seja, as próteses dentogengivais começaram a surgir na implantodontia, com aquelas consequências negativas de dificuldade de higienização. De qualquer forma, o ajuste oclusal nesse tipo de prótese cimentada deve seguir também os princípios da oclusão orgânica, mutuamente protegida. Esse caso, por exemplo, vocês estão vendo aqui que na protrusão estão tocando apenas os dois incisivos, com desoclusão bilateral posterior. De caráter previsível. Nós temos que pegar um papel articular e tentando fazer um ajuste oclusal, um desgaste seletivo, tentando buscar que pelo menos os 4 dentes anteriores, os incisivos centrais e laterais, participem na protrusão, garantindo a desoclusão bilateral posterior. Da mesma forma, nos movimentos de lateralidade, não é para tocar só o central e lateral e deixar o
você pode também determinar uma guia canina para o teu paciente. Então, dentro das considerações anatômicas, até nesse ínterim, desse histórico da implantodontia, ainda não se falava de planejamento reverso. O paradigma existente aqui era exatamente o que eu comentei, de se colocar implante onde tinha osso, tá? Então, perdas ósseas no edêntulo parcial, associadas à hipotonia ou falta de suporte muscular, podem determinar o tipo do desenho da prótese. Observe essa paciente jovem que tem um grau de atrofia ausência de gengiva inserida. Se vocês observarem aqui, a mucosa jugal insere praticamente na crista do rebordo. Então, é um caso muito difícil para a gente fazer um enxerto em bloco, por exemplo, pela dificuldade de ter deslizamento do tecido mole para recobrir esse enxerto e manter a vascularização, a nutrição. Então, sendo apresentado o plano de tratamento para a paciente, ela optou, né, por fazer uma prótese dento gengival. Então, nós fizemos aqui um modelo anatômico. Sobre esse modelo, nós fizemos um enceramento de diagnóstico, dando a previsibilidade da posição dos dentes para depois o protético fazer a fundição, a aplicação do opaco e na colocação da cerâmica, a cerâmica rosa, né? Isso aqui não é resina, é cerâmica, tentando dar uma compensação horizontal e vertical para ganhar tônus na musculatura. Observem a foto antes e depois na instalação da prótese. Mas, de qualquer forma, eu considero isso ainda um planejamento frustro, tanto para o profissional quanto para o paciente, que tem uma expectativa, né, diferente disso, de você colocar o implante e ter que colocar a parte da gengiva, né, também com essas dificuldades de higienização. Então, dentro das considerações biomecânicas, nós temos o quê? Que procurar aliados, procurar ferramentas que maximizem o sucesso da nossa terapia. Prótese dentosuportada. Esse caso exemplifica bem para vocês o que você pode fazer para minimizar a problemática da inclinação dos implantes. Você tem que ter conhecimento, você tem que ler artigos, se atualizar para buscar conhecimentos do que existe de ferramenta para você utilizar para melhorar o seu planejamento. Essa paciente, por exemplo, este paciente, aliás, chega no consultório já com os implantes instalados. E ele tinha implantes HE, hexágono externo, tá? Na panorâmica, vocês veem, ó, 3 implantes no hemiarco superior direito e 4 do lado esquerdo. Aqui uma foto oclusal e observe onde eu estou pontuando aqui que esses 2 implantes na região de lateral e canino superior direito, tem uma problemática de inclinação muito séria, tá? Os implantes estão mal posicionados. Então, primeiro passo foi fazer provisórios e instalar próteses provisórias para esse paciente, tentando já determinar a relação maxilomandibular no plano vertical, ou seja, determinar a dimensão vertical de oclusão do paciente e no plano horizontal, determinando a relação cêntrica do paciente. Meu objetivo inicial foi mostrar ao paciente a problemática estética, além da biomecânica, tá? Os parafusos passantes dessa prótese iriam passar por vestibular. Então, o canal de acesso para parafusar essa prótese iria passar na vestíbula
que nós possamos ter com a dentística, né? Que o tratamento é multidisciplinar, usando todos aqueles recursos de usar uma resina fotopolimerizável, de nanopartícula, de cores, né? Com opaco, com incisal, para você tentar mimetizar essa estética. Nunca você vai conseguir camuflar 100% e dar translucidez a uma prótese que tem um parafuso passando bem no meio da vestibular. Então, é uma problemática estética considerável. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos discutindo as possibilidades com o paciente. Lembrando que essa cirurgia, o paciente chegou no consultório já com os implantes instalados. Então, sugerir para ele fazer um explante, né? Remover os implantes e repetir a cirurgia, não é uma manobra que o paciente aceita com tranquilidade. Nós temos que avaliar custo, risco e benefício, tá? Então, primeiro passo, nós vamos o quê? Moldar. Então, qual o objetivo da moldagem na prótese sobre implante? É transferir ao modelo de trabalho, além de todos os detalhes anatômicos, de uma maneira fidedigna, nós temos que também transferir ao modelo de trabalho a posição tridimensional dos implantes, ou seja, a inclinação no sentido vestíbulo palatino, mesiodistal e ápico coronal. Nós temos que transferir qual a posição que o implante tem no sentido vestíbulo lingual, no sentido mesiodistal e no sentido da profundidade ápico coronal, de uma maneira que ele tenha ósseo. Para isso, nós precisamos, então, pegar os transferentes de moldagem e ferulizar, unir esses componentes com fio dental, depois sobre o fio dental, pela técnica de nylon, molhando o pincel no polímero, no monômero, nós vamos tentando com a resina Paterne ou a resina Duralei mesmo, unir esses componentes e ter um modelo. Depois que nós temos o modelo, nós ainda temos que transferir para um articulador semiajustável quais são as relações maxilomandibulares do paciente que você previamente conseguiu através dos provisórios. Então, uma das maneiras de você fazer isso é fazer uma hemissecção nos provisórios. Nós vamos cortar com discos provisórios, parafusar numa hemiarcada os provisórios já com a DVO e a RC pré-estabelecida e vamos colocar um elemento intermediário que pode ser o próprio montador do implante, pode ser qualquer componente protético, até mesmo você pode usar os transferentes de moldeira fechada. Aqui, no caso, eu usei os próprios montadores, o montador do implante, tá? Sobre ele, nós colocamos o fio dental e Duralei, pedi para o paciente ocluir, tentando conduzir a mandíbula à posição fisiologicamente reproduzível pelo paciente, tá? Normalmente, a gente tenta levar o paciente para uma relação cêntrica. Se o paciente não tem desordem temporomandibular, nós conseguimos isso através da técnica a ponta da língua em direção ao palato, ajudando, tá? Para você conduzir ele para a posição de relação cêntrica. Mas quando você já tem os provisórios que o paciente usou e você já ajustou, basta você reproduzir esta posição dos próprios provisórios. Depois nós tiramos os provisórios do outro lado, colocamos novos montadores e, mais uma vez, vamos continuar unindo com fio dental e resina Duralei e seguindo a técnica do polígono de Roy. O que é isso? Eu não preciso colocar 7 componentes que eu tenho 7 implantes. Eu pego 4 dos meus implantes, ó, um na região de canino, molar do lado oposto,
formando essa disposição poligonal, que já vai me dar uma estabilidade posicional para eu estar transferindo a posição para o meu articulador. De posse da montagem do articulador, então aqui você vai pegar o arco facial, colocar a forquilha, com o cabo da forquilha paralelo ao plano sagital mediano, fazer a pré-individualização da guia condílica em 30 graus, do ângulo de Bennett em 15, tudo aquilo que vocês aprenderam para montagem de articulador. Agora você vai o quê? Mandar para o laboratório. Aí o protético vai pegar um pilar de enceramento e fundição e vai começar a fazer agora o planejamento estético funcional da sua prótese. Então, o que você tem que pensar, né? Como que nós vamos minimizar essa problemática estética? Como agir? Então, a primeira coisa que você tem que pensar, você tem que pegar o catálogo de implante, você vai ter que relembrar se você usou um micro-unit, ou um esteticone, ou um pilarúcula. Isso, infelizmente, não dá para a gente dar numa palestra dessa só de 50 minutos, né? Mas só para vocês entenderem que vocês têm que, primeiro passo, eleger o componente. Então, e nós temos o quê? Que aliar ferramentas do conhecimento da odontologia em geral. Então, na prótese dentosuportada, nós podemos usar um sistema tubo-parafuso. O que é isso? É um sistema em que você pode otimizar o parafusamento da prótese para uma região mais estética. Lembre-se que eu quero corrigir a problemática daquele parafuso que está saindo pela vestibular. Então, esse sistema tubo-parafuso, você tem da Triai, da Odontofix, da CNG, tem várias empresas que produzem. Esse aqui em questão, propriamente, é da Triai, tá? Então, eu tenho aqui um pilar de enceramento e fundição, que é um UCLA, no qual eu posso acoplar esse sistema. Resumidamente, olha o que é feito no laboratório. Então, você tem o sistema, né, de tubo-parafuso, que ele vai otimizar a passagem ou o parafusamento da prótese para uma área mais estética. É o teu objetivo, conciliando as vantagens da prótese cimentada e parafusada. Então, observem que esse sistema tubo-parafuso, ele tem um cilindro intermediário e um parafuso. O cilindro possui duas extremidades. Uma fica voltada para a coroa protética e a outra fica voltada para o implante, elas vão se acoplar numa rosca interna. Olha onde eu estou pontuando aqui para vocês, no lado inferior esquerdo aqui da imagem, que o parafuso do pilar, ele tem uma rosca interna, permite que ele seja parafusado contra o implante. Depois nós vamos colocar o parafuso, que ele tem a cabeça em forma de fenda, ou em forma de um hexágono, ou em forma de um pentágono, depende do fabricante, em forma de um quadrado, porque ali você vai colocar uma chave manual e você vai o quê? Rosquear, apertar esse parafuso. Então, olha como ficou. A estrutura metálica, tá? Nós temos uma infraestrutura que foi fresada através de um delineador, dando um paralelismo para que haja o quê? Uma retenção, um encaixe por fricção. Então, na infraestrutura, eu vou ter uma parte frisada. Observem agora que se acopla 100% na supraestrutura. Então, observem que tem que ter um paralelismo absoluto que garanta uma retenção por fricção, ou seja, uma peça apoia se justapõe a outra, tá? Para que haja um encaixe. À medida que elas vão encaixando, as roscas, ó,
elas vão se tornando coincidentes, e nós vamos o quê? Com o parafuso rosquear uma peça na outra. Então, observem agora aqui a prova da estrutura metálica clínica, e depois, no laboratório, foi acesso do parafuso por palatino, que não vai interferir na estética. Agora, um comentário. Quando finalizamos este caso, tá? Eu fiquei hiper satisfeita, achei que foi um planejamento rico, onde você conseguiu juntar ferramentas para minimizar a desordem biomecânica e estética. E o paciente, quando viu isso daqui no espelho, tá? Ficou muito frustrado, muito triste e reclamou muito. Por quê? Porque existia o quê? A presença dessa cinta metálica aqui exposta. Por isso que nós temos que, no nosso planejamento, entender qual é a expectativa do paciente com relação ao resultado. Então, um dos marcos, né, dentro dessa história de evolução da implantodontia, sem dúvida nenhuma, foi a evolução da imagenologia, tá? Quando nós temos ali a imagenologia, né, deu uma alavanca, assim, um crescimento para o sucesso dos enxertos ósseos. Então, as cirurgias de reconstrução óssea puderam ter essa evolução quando o dentista passou a conhecer melhor aquele tecido suporte, através da ressonância, através da tomografia computadorizada, através da prototipagem, que foi realmente assim um marco histórico na evolução da implantodontia, possibilitando cirurgias enriquecedoras do ponto de vista do planejamento protético. Então, hoje em dia, nós temos o quê? Como considerações atuais, os enxertos e reconstruções ósseas que aqueles cantilever tão desastrosos, com fatores de risco tão consideráveis dentro da nossa terapêutica protética. Então, as cirurgias de elevação do seio maxilar, de lateralização de nervo, possibilitando o quê? Que a gente possa colocar implantes nas regiões posteriores, aonde nós tínhamos antes uma limitação anatômica. Então, aqui vocês veem a ilustração do livro do Garg, e aqui, num curso de especialização de implantes na Universidade de Bragança Paulista, na USP, todo aluno do curso de especialização tinha a possibilidade de fazer a sua primeira cirurgia em cadáver fresco, tá? Aqui não tão fresco, porque está muito friável, mas, de qualquer forma, a osteotomia, tá? Aonde nós vamos fazer a previsibilidade da janela óssea, que dará o quê? A visualização e o acesso à membrana de Schneider ou à membrana sinusal, que através de uma técnica atraumática, essa membrana deve ser elevada para possibilitar a colocação de enxerto ósseo abaixo da membrana, né, para ganhar altura e volume ósseo, no intuito de podermos colocar implantes na região posterior de maxila e favorecer o planejamento protético. Essa é uma cirurgia que hoje se faz rotineiramente dentro da implantodontia, mas sempre devemos relembrar a necessidade de fazer da maneira atraumática, porque existe sempre o risco cirúrgico de uma comunicação buco-sinusal, tá? Então, precisa se dominar a técnica extensa, de um molar de um lado ao outro do arco. E aqui, para enfeitar a aula, às vezes a gente corta demais, aqui não dá para ver, mas o paciente tem aqui na região do 17 uma raiz que estava
condenada, ou seja, o paciente iria perder o suporte distal dessa fixa. E o paciente não queria de maneira nenhuma usar uma prótese removível, conhecendo as desvantagens dessa técnica em termos de retenção, de entrar alimento na extremidade livre. Ela queria fazer implantes. Só que, para fazer implantes, era necessário fazer a reconstituição do tecido ósseo, porque o seio era hiperpneumatizado. Então, no nosso planejamento, nós vamos o quê? Fazendo os provisórios, já tentando pensar na curva, né? Antero-posterior, a curva de SPI, curva de Wilson, tentar fazer a DVO, a RC, procurando devolver uma oclusão estável ao paciente. Aqui algumas fotos exemplificando a cirurgia de sinus lifting, de elevação de seio maxilar, e após o período de maturação óssea, da ósseo-integração, no caso, quando a gente usa enxerto ósseo ou sinus lifting, existe duas técnicas, né? Você pode usar uma técnica em que simultaneamente já se instala os implantes, ou você pode fazer primeiro enxerto, esperar a maturação, depois de 9 meses, em média, se coloca os implantes, espera mais 6 meses, e dependendo da macroestrutura do implante ou da biomecânica extrínseca, implantes revestidos com hidroxiapatita ou implantes com outro tratamento se trabalha com enxerto, nós temos que aguardar a reparação do tecido ósseo antes de iniciar a parte protética propriamente dita, que se inicia como? Com a cirurgia de segundo estágio, na qual nós vamos remover os cover screw, que são o quê? Os tapa-implante, que ficam sepultos na cirurgia, e vamos expor a cabeça do implante ao meio bucal, começando então a fase protética. Então, aqui os cicatrizadores em posição, depois nós vamos colocar os transferentes de moldeira fechada, fazer uma moldagem de estudo, obtenção de modelo anatômico. Sequencialmente, nós vamos colocar os transferentes de moldeira aberta, unir com fio dental e Duralay, conforme eu já comentei, para termos o quê? Modelos mais fidedignos, para transferir para o nosso modelo de trabalho a posição mais estável dos implantes. E depois, então, sobre esse modelo, o protético vai começar todo o planejamento da elaboração da prótese sobre implante. Aqui eu quero comentar com vocês uma coisa importante que diz sobre o tema da nossa aula, né? Planejamento em dentes ou implantes. Então, o reabilitador da implantodontia tem que ter conhecimentos de prótese convencional, prótese dento-suportada. Então, um dos pilares que nós temos para usarmos sobre os implantes de hexágono externo ou interno é o pilar UCLA. O que é um pilar UCLA? É um pilar de enceramento e fundição. É esse pilar que vocês estão vendo aqui. Plástica. A cinta metálica é preferível porque ela não é fundida pelo laboratório, ela é maquinada pela empresa produtora dos implantes. Portanto, ela tem um encaixe no implante que impede algum tipo de gap ou algum tipo de desassentamento. Existe uma coaptação 100% adaptável entre a cabeça do implante e a conexão da prótese. Então, sobre essa parte aqui plástica, nós podemos planejar uma prótese cimentada de caráter previsível. Então, essas fotos aqui fazem parte de um trabalho que eu fiz no mestrado, no qual eu estava tentando conciliar as vantagens da prótese cimentada, né, para ter longevidade no trabalho sobre implantes. O que dá estabilidade a uma prótese cimentada?
a adaptação, que ela é totalmente ligada aos princípios biomecânicos da prótese fixa, que foram consagrados por Schillenburg, né? Então, o que Schillenburg diz de uma prótese fixa como princípios biomecânicos? Que você tenha conicidade e retenção favoráveis à prótese cimentada. Ou seja, quanto maior a conicidade, menor a retenção. Quanto maior a altura do pilar, maior a retenção. Quanto maior a área de superfície, maior a retenção. O que confere uma mão de recursos como fazer sulcos ou fazer caixas. Então, se vocês observarem aqui, eu pedi para o protético encerar esse pilar UCLA, dando uma conicidade de 8 graus em cada parede, que é o preconizado por Schillenburg, altura maior possível, né? Sendo determinada pela montagem no articulador pelo espaço interarcos, e para ganhar área de superfície, fazer sulcos ou caixas, além de fazer um chanfro aqui extenso, para que haja um escoamento do cimento e garanta um assentamento oclusal melhor das nossas próteses, tá? Garantindo a integridade marginal, além do paralelismo das paredes. Então, nós podemos o quê? Encerar o pilar, garantindo que essa prótese cimentada tenha previsibilidade. Então, agora, nos demais dentes, vou voltar só um pouquinho, foi feito o quê? Núcleo em fibra de vidro, foi feito um preparo para a coroa total, aliando o quê? Os conceitos da prótese convencional, né, dento suportada, e nesse lado aqui, superior direito, onde fizemos a elevação, aqui os nossos pilares parafusados, que darão origem ao quê? A uma supraestrutura cimentada, porque a paciente absolutamente ligada na estética, não queria fazer coroas cerâmicas em anterior e ter um parafuso passante na oclusal dos dentes molares, mesmo sendo orientada que a reversibilidade de uma prótese parafusada sobre implante é um fator favorável, né? Caso um dia precise tirar. Que ela não quis fazer outra cirurgia de elevação e foi feita uma fixa dento suportada. Então, aqui fases do provisório, né? Buscando acerto da curva anteroposterior, látero-lateral, tentando acertar a DVO, a RC do paciente, marcando as linhas faciais, né? A linha interincisiva paralelo ao plano sagital mediano, buscando todos os conceitos estéticos, tá? E aqui, então, mostrando a prótese finalizada, eu quero que vocês observem onde eu coloquei essa seta, mesmo tendo sido feita a elevação de seio maxilar, nós ainda não conseguimos ganhar altura suficiente para eliminar a parte vermelha ou a estética vermelha da prótese. Aqui nós fizemos o quê? Uma prótese tipo que Calmiche classifica como classe 2, ou seja, ao invés da prótese devolver só a coroa, a porção coronária, que seria a classe 1 de Calmiche, ela devolve parte da papila e da gengiva marginal livre, que é a prótese fixa tipo 2 de Calmiche. E aqui o caso, então, finalizado da paciente. Da mesma forma que os limites anatômicos podem ser melhorados com a elevação de seio maxilar, existe a possibilidade também de você fazer a lateralização do nervo alveolar inferior quando você quiser colocar implantes na região posterior e inferior de mandíbula. Então, esses casos aqui também são fotos lá do curso de pós-graduação. Eu nem tirei a foto aqui para vocês verem, ó, que é um caso muito antigo de 96, para mostrar para vocês que o professor Marcelo Yoshimoto e eu, nós fizemos
aumentando a janela óssea, tentando fazer uma tração do nervo mais atraumática. Quanto maior a abertura da loja, menos você traciona o nervo para tentar minimizar a parestesia. E mesmo considerando hoje laser terapia, aplicação, né, de vitamina B e outros cuidados cirúrgicos, ainda existe um percentual de paciente que apresenta parestesia com essa técnica. Então, no nosso planejamento, nós temos que colocar implanto retida, né, com as desvantagens de um suporte misto, ou um protocolo Brånemark com cantilever, com possibilidades de soltar parafuso, fraturar cantilever, ou submeter ao seu paciente a uma cirurgia que possa dar parestesia ou que dê gasto no enxerto. Então, tudo isso deve ser ponderado, né? Se você vai fazer cirurgias mais invasivas, ou você vai propor uma overdenture, uma total, um protocolo ao seu paciente. Só que nós não podemos deixar de dizer que hoje a expectativa dos nossos pacientes é com relação à estética e que o objetivo atual da osseointegração, devido a uma força muito forte da mídia, né? Hoje, os nossos pacientes querem fragmentos cerâmicos, dentes de odontia. E eu diria que é uma busca que nem sempre a gente consegue um resultado que satisfaça os nossos pacientes. Então, nós temos que fazer uma análise do sorriso bem aprimorada, ver a linha do sorriso do paciente, se ele mostra a gengiva, se a linha do sorriso é dental ou gengival, se o corredor vestibular, né? Quantos dentes o paciente mostra quando sorri, se ele mostra até o primeiro molar ou não, a gengiva inserida, a quantidade e qualidade, se o sorriso é progressivo, ou seja, se há aquela distalização para distal progredindo, né, dando amplitude no sorriso, qual é a arquitetura gengival do paciente, qual a altura gengival com relação às linhas faciais, a linha ofríaca, né, a linha da sobrancelha, a linha bipupilar, se é paralela com a arquitetura gengival, se existe simetria radial. O que é isso? O toque dos incisivos inferiores na curvatura úmida do lábio inferior, qual é a disposição dos dentes, a fonética, né, respeitando o espaço funcional livre. Então, ainda temos que avaliar a objetividade e a subjetividade da estética. Os pacientes, às vezes, aparecem nos nossos consultórios com esse sorriso, mostrando demais a gengiva, mostrando um sorriso não harmonioso, levantando mais um lado de um lábio do que o outro, próteses, ó, com dentes escurecidos, quebrados, a linha do sorriso, desgastes de dente com bruxismo, excesso de lábio, mas ele vai aceitando isso porque é natural dele, mas ter e cuidado para não prometer aquilo que você não vai conseguir cumprir, tá? Mas hoje, felizmente, nós temos ferramentas a nosso favor, principalmente essas ferramentas digitais que melhoram o tratamento e a comunicação entre o profissional e o paciente e entre o profissional e o protético. Então, o DSD ou o Digital Smile Design, né? Que nós chamamos, né, o desenho digital do sorriso, é uma ferramenta digital de planejamento estético que tem o objetivo de facilitar a visualização na indicação de procedimentos odontológicos. Você dá a oportunidade do paciente ver como vai ficar a estética, né?
antes de você executar. E permite ainda que o dentista e o técnico de laboratório transfiram, como se fosse assim, a própria face do paciente para um modelo. Só que você tem que considerar que isto, né, feito pelo computador, mas agora você vai ter que avaliar qualidade do tecido ósseo, qualidade da fibromucosa, todos esses requisitos que eu falei, para ver se você vai conseguir cumprir isto. Então, a harmonia da forma gengival é um fator preponderante para a estética, tanto no dente quanto no implante. Então, olhem aqui esse exemplo, em que eu tenho uma arquitetura ou um perfil de emergência do implante muito bom, muito favorável, porque eu tenho aqui a papila, a gengiva marginal livre, mimetismo. Então, vocês têm que entender duas coisas. Primeiro, que o núcleo está para a raiz do dente, assim como o pilar do implante está para a coroa do implante e esse implante. Ou seja, o núcleo e o pilar intermediário são meros agentes que vão segurar a coroa. E o que o paciente menos se importa é como está o implante dentro do osso. Ele não sabe se a inclinação está boa ou não, não doendo. Está tudo bem para ele. Agora, quando você coloca a prótese, ele vai ser o maior observador do planeta, pode ter certeza. Então, quando nós vamos fazer um perfil de emergência, vou voltar só um minutinho. Esse perfil aqui, ó, ele é criado pelo provisório. Então, existe uma importância ímpar dos provisórios na implantodontia em se tratando de região anterior, tá? Outro fator que nós temos que observar é a qualidade histológica do tecido fibromucoso. Nós temos que verificar a profundidade do sulco periimplantar, o biótipo periodontal, se a gengiva do paciente é fina, é transparente, é espessa, a localização do implante, se é no dente anterior, se é em posterior, tá? E não adianta nada você conseguir fazer esse perfil de emergência, depois você moldar, amassar aquela gengiva com um material de moldagem anelástico, deformar a gengiva durante a moldagem e transferir para o seu modelo uma gengiva irreal, uma gengiva em que você gastou tempo condicionando o provisório, se você não conseguir importante, prática, uma ferramenta muito clínica que vocês podem adotar para o consultório de vocês é fazer a personalização do transferente de moldagem. Como é que vocês fazem isso? Olha esse caso clínico. Nós temos um paciente que perdeu o elemento 11, tá? E que nós fizemos um provisório e fomos o quê? Reembasando, troca o provisório, condiciona a gengiva, até que você tire o provisório e enxergue isso aqui, ó. Um sulco periimplantar bem definido, sem sangramento, tá? E com uma qualidade de gengiva bem aceitável do ponto de vista clínico. Aí o que você vai fazer para transferir esse contorno gengival ao seu modelo de trabalho? Essa aqui é uma técnica bem interessante. Nós vamos, antes de tirar o provisório, vou voltar de novo. Antes de você remover esse provisório, você vai pegar uma lapiseira e vai marcar o contorno a lápis aqui, ó, de todo esse provisório, na vestibular e na palatina. Olhem aqui nesse primeiro desenho, na primeira foto, que eu tenho o meu provisório com a linha demarcatória da altura da gengiva. Agora eu vou pegar esse provisório e vou acoplar ele num análogo do implante. O que é o análogo do implante? É uma réplica do implante cirúrgico que você colocou no osso.
Mesmo comprimento, mesmo diâmetro, mesma base conectiva, tá? Então, uma vez que eu peguei esse provisório e acoplei no análogo do implante, eu vou pegar moldeira plástica, posso colocar num pote DAPEN, ou posso simplesmente fazer um rolinho na mão, formando mais ou menos um formato quadrado ou de um paralelômetro ali, em que você vai fazer o quê? Uma porção de silicone pesado e você vai mergulhar o análogo do implante lá dentro até cobrir o quê? Cobrir essa marca que você fez. Espera o silicone catalisar. Catalisou, você vai o quê? Remover o provisório. Ao remover o provisório, o que que você tem dentro desse teu molde? Você tem lá no fundo, ó, vou circular aqui com o mouse. Isso aqui é o análogo do teu implante, ou seja, é a base do HI. Esse implante é hexágono interno, é uma conexão interna que você está enxergando aqui. E aqui no silicone externamente, você está vendo o perfil de emergência do provisório. Agora, o que você vai fazer? Vai pegar o transferente de moldagem e parafusar no análogo do implante. E toda essa, olha como a anatomia do seu transfer é bem menor do que o perfil de emergência do seu provisório. Então, agora você vai pegar um pote DAPEN com um polímero, o monômero, na técnica de nylon. Molha o pincel no líquido, leva ao pó e leva aqui a resina Paterne ou Duralay, tá? Em volta de todo o teu transfer e preenchendo o teu perfil de emergência. Agora, depois que essa resina polimerizar, você remove esse silicone, você personalizado a boca do paciente, parafusa, pega uma moldeira de estoque, material leve e pesado, lembrando que se você tem um parafuso passante longo e o seu transferente é de moldeira aberta, você tem que fazer um furinho na parte externa da moldeira para você conseguir remover o parafuso. No laboratório, o protético vai agora fundir e fazer a coroa cerâmica estética. Para facilitar o parafusamento deste pilar, você pode fazer um índice de referência. O que é isso? É uma ferramenta em resina Duralay ou Paterne que você usa para ajudar a verificar o posicionamento do seu pilar. Observe essas fotos passo a passo. Ó, segurando o índice de referência com a mão, procurando a posição do pilar. Aqui, ó, o hexágono interno do pilar vai se encaixar na cabeça do implante. Aqui, ó, aprofundando um pouco mais. Nessa outra foto, posicionando até que a resina Duralay toque em sisal dos dentes vizinhos. Agora, com uma chave manual, você vai passar o parafuso protético, tá? E vai o quê? Parafusar o pilar do implante. Tira uma radiografia, verifica se o encaixe está perfeito, pega o torquímetro e dá um torque. E agora você vai preencher esse canal de acesso aqui com algum elemento, né? Um veda-rosca, um vedante, pode ser um clipe F, pode ser aquele material borrachoide que a gente usa para protetor gengival no clareamento. Você vai tampar esse canal de acesso e cimentar e é importante que você replique isso para um modelo. Então, nós podemos minimizar, né, os fatores de risco estético fazendo uma escolha assertiva da base conectiva do implante, do pilar e
usando a técnica da maneira adequada. Esse caso, por exemplo, ó, o paciente perdeu o 11 e o 21, aqui a colocação dos implantes, hexágono externo, HE, hexágono interno, HI, ou conexão Morse. Para esses tipos de implante, nós podemos ter um pilar cimentável para a prótese cimentada. Esse pilar, ele pode ser usinado ou fresado, ou seja, você pode pegar uma broca, dar um paralelismo, cortar um pouquinho, ou existem pilares que não permitem usinagem. Você compra, eles têm lá em várias alturas diferentes, e você veja pelo espaço interarcos do seu paciente qual você vai escolher. Então, aqui mostrando um análogo, né? Uma réplica de um pilar cônico cone Morse, em que você vai o quê? Pegar um pilar da prótese cimentada e rosquear esse pilar em posição. Então, aqui você já tem pela própria empresa uma assentamento e a cimentação da sua prótese. Porém, para fazer a moldagem desses pilares que não permitem fresagem, você pode usar um componente que é um coping de moldagem ou um coping de transferência, que ele vem e se acopla, fazendo um clique nesse bisel do cone Morse. E depois um cilindro de posicionamento que ele vem e vai encaixar naquele pilar. E agora você só basta transferir isso, ou seja, não precisa moldar o componente. Nós temos esse pilar que já transfere para o nosso modelo a anatomia do pilar, né? Que não é calcinável. Depois, para o paciente ir para casa, você pode o quê? Colocar um pilar de cicatrização e fazer um provisório sobre ele. Então, só para mostrar os tipos diferentes que nós temos aí de componentes para enriquecer o seu planejamento. Mas o mais importante do planejamento, ao meu ver, não é só você saber escolher o componente, mas é você tecer as considerações oclusais para que você não tenha a oclusão como um inimigo da longevidade do seu trabalho, e sim você ter a oclusão como um aliado, porque nós temos que entender o quê? Que interferências oclusais, cêntricas ou excêntricas, contato prematuro ou interferências, devido à propriocepção do ligamento periodontal, através da via aferente sensitiva, é levada uma informação ao sistema nervoso central, que vem pela via eferente. Esta posição é uma posição que pode, às vezes, determinar uma desordem temporomandibular. Nós sabemos que o fator oclusal não é um fator determinante de desordem temporomandibular. Para ter uma DTM, o paciente precisa 2 eixos. Eixo 1, que é o fator oclusal, eixo 2, que é o fator psíquico. Então, um paciente que tem uma prematuridade ou um contato prematuro, se ele tiver uma desordem emocional, que foi muito comum nessa pandemia, ansiedade, depressão, tristeza, medo, insegurança, todas essas questões psíquicas do paciente podem fazer que, na presença de um fator oclusal, se desenvolva uma desordem temporomandibular. Então, nós temos que entender a oclusão como um contexto macro do sistema estomatognático, que a oclusão, ela deve ser vista
tanto em estática quanto dinâmica, tá? Na função normal de mastigação, deglutição, fala, na disfunção, ou seja, na presença de prematuridades ou interferências, ou hipomobilidade, e na parafunção, por exemplo, bruxismo, onicofagia, incluindo as características morfofuncionais das superfícies contactantes dos dentes, da ATM, do sistema neuromuscular, deglutição, mastigação e fala. Então, é importante demais que nós consideramos a oclusão do paciente como um fator primordial no nosso planejamento. Então, todos aqueles dados, né? Tipo, quantidade e qualidade de tecido ósseo, qualidade histológica da fibromucosa, número e localização de dentes, implante, distribuição no arco, e depois de colher todos os dados do diagnóstico, nós temos que ir para o segundo degrau, que é o nosso objetivo terapêutico, responder à pergunta: o que eu vou fazer? É uma prótese total? É uma PPR? É uma prótese fixa? É dento ou implanto suportada? Qual a via de transmissão da carga da mastigação, tá? E como eu vou fazer? Eu vou fazer o quê? Qual o meu objetivo terapêutico? Eu vou fazer uma prótese cimentada ou parafusada? Móvel ou fixa? E como fazer, tá? Então, o planejamento, ele deve ser multidisciplinar, sempre seguido do exame clínico, radiográfico de modelos de estudo, tecendo as considerações oclusais, estéticas, cirúrgicas e periodontais, antes da reabilitação propriamente dita, e pensando também na manutenção, no controle, e não adianta nada você fazer um trabalho bem feito se o seu paciente não higienizar. Então, nós temos também que educar o nosso paciente para a manutenção do nosso trabalho. Então, Franciscone, ele chamou, né, de planejamento reverso o conjunto de procedimentos pré-operatórios de enceramento diagnóstico, visando promover segurança e previsibilidade para a correta instalação dos implantes, principalmente onde a estética for primordial. Então, nós temos que pegar nossos modelos, não importa se o paciente é totalmente experimental e rolete de cera, determinar a relação maxilomandibular no plano vertical e horizontal e fazer a montagem de dentes diagnóstica. Então, olha esse caso, por exemplo, um paciente com maxila e mandíbula absurdamente atrófica, tá? Um grau de reabsorção severo do tecido ósseo. Então, nós temos que planejar, fazer plano de orientação, determinar a DVO, a RC, aqui fazendo desgaste de Patterson para o quê? A determinação da curva individual de compensação desse paciente para planejar. Às vezes você vai planejar um enxerto, mas você vai ter que verificar, será que a área receptora óssea é suficiente para o meu braço de potência, né, que é representado pela altura da parte metálica e da coroa do dente, com relação ao braço de resistência, representado pelo suporte ósseo, pelo comprimento dos implantes que eu vou colocar? Será que eu tenho tecido fibromucoso suficiente para nutrir e vascularizar a quantidade de enxerto que eu vou colocar? Nós temos que ser assim, excessivamente observadores e planejar de uma maneira multidisciplinar, devolvendo primeiro o quê? As medidas extra-orais do paciente, melhorar a hipotonia, devolvendo o formato de lábio, né? Tendo por base inicial de referência a base do nariz na base do mento, mais ou menos proporcional da comissura palpebral na comissura labial, lembrando que existe
oligocéfalo, né, do norte do nosso país, por exemplo, eles têm o quê? A cabeça mais achatada. Então, a proporção da base do nariz na base do mento não é exatamente igual àquela população mensurada por Willis, quando ele pegou pacientes oligocéfalos, né, da América do Norte, aquela etigenia de lá, em que havia uma proporção entre esses pacientes. Nós temos o quê? Que verificar através de outras técnicas, né? A fonética de Silverman, o método de Little, né? A gente usa muito essa técnica da deglutição, associando várias técnicas para determinar a DVO do paciente, tá? Em concordância com a harmonia facial e com uma posição condilar considerada fisiologicamente adequada. Então, seguindo todos esses critérios, né, nós vamos montar os dentes. E agora vamos partir para o planejamento e o plano de ação final. O que nós vamos fazer? Vai ser um protocolo fixo, Brandemark? Vai ser uma overdenture? Vai ser uma prótese total muco-suportada normal? Então, nós temos o quê? Se for para fazer implante, por exemplo, nós vamos duplicar o enceramento desse e fazer um guia multifuncional. O que é um guia multifuncional? É um guia que ele serve tanto para te dar, né, a posição de dente, serve para te dar auxiliar na radiografia, então é um guia protético, cirúrgico e radiográfico. Se você colocar algum artefato metálico aqui e tirar uma radiografia, ele é um guia radiográfico. Como ele te dá menção de posição a nossa tratativa com planejamento de implante. Lembrando que a base para um tratamento oclusal bem sucedido em qualquer trabalho odontológico requer um diagnóstico preciso e a execução de um plano de tratamento integrado. Então, não existe receita de bolo. O plano do nosso tratamento tem que ser individualizado e visa estabelecer condutas terapêuticas individuais, sem adotar padrões coletivas de tratamento. Nós temos que verificar a ação muscular do paciente, se ele tem apertamento, se ele tem contratura muscular, se ele tem problema de abertura de boca, os contatos dentários se são equalizados ou se existem contatos interferentes, movimentos mandibulares, ATM, tá? E sempre complementar com a montagem do articulador e um planejamento. Por exemplo, observem este paciente, tá? Que tem uma desordem oclusal fantástica, mas ele não tinha DTM, porque a desordem temporomandibular não é um fator primordial para o desenvolvimento das desordens temporomandibulares. Eu tenho paciente que tem um fator oclusal e não tem DTM. Mas este paciente que até essa idade, né, sexo masculino, faixa etária 50 e poucos anos, que estava com desordem oclusal, mas não tinha dor. De repente, foi demitido da empresa. Depois de alguns meses, o casamento deu errado. Além da desordem profissional, uma desordem afetiva. Então, o psicológico desse fator oclusal foi o que? Acoplado o eixo 2, que é uma desordem afetivo-emocional. Então, esse paciente começou a desenvolver dor muscular. Então, ele procurou o paciente, procurou o dentista. Só que esse paciente estava sem dinheiro e sem afeto. Então, nós temos o quê? Algumas limitações no planejamento. Mas vamos entender o que acontece. Ó, extrusão do incisivo central, abrir um diastema aqui no arco oposto, extrusão do premolar, está aqui inversão
da curva de espiântero posterior, e observem principalmente esse lateral aqui, esse dente 12. Esse dente, ele teve o quê? Um desgaste total da coroa. E ele não tinha dor nesse dente, teve uma adaptação fisiológica. Mas vamos observar agora aqui esses molares, onde eu estou aqui com a minha ponteira laser, ó, tá? O cursor do mouse, perdão. Nós temos aqui o quê? Ausência do 26, o molar oponente extruiu o pré e extruiu o segundo molar, causando um verdadeiro colapso oclusal. Se eu pedir para esse paciente ir para RC, ou seja, se eu pedir para esse paciente ir para uma posição antero-superior do côndilo, não forçada, ou na sua retrusão mandibular guiada pela musculatura, ele não consegue. Por quê? Porque este molar vai bater no molar superior e ele não vai conseguir somente umas 2.002 vezes por dia. 2.200 vezes. Que é a média do quê? Da deglutição. Por quê? Porque quando esse paciente faz a deglutição, nós sabemos que a fase inicial da deglutição se caracteriza pelo côndilo subir. Ele vai o quê? Para cima e para trás, tá? Entrando